acreditar que ela não era bem-vinda naquele templo, naquela época na sinagoga, porque ela tinha uma enfermidade e era considerado talvez por alguns daqueles homens que eram líderes, que ela era uma pecadora e que não era para estar ali. E ela entrou talvez bem sutia, bem discreta e ficou escondida. Só que diante dos olhos de Jesus nós não escapamos. Não adianta nós querer cobrir as nossas falhas e erros diante de Jesus. Quando Ele pede para que nós entremos no nosso quarto e feche a porta, é para que nós teremos um papo com Ele. E assim é o momento da gente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, um servo errante, que faz tantos erros, mas mesmo assim, mesmo às vezes envergonhado, porque tem coisas que a gente diz que não vai fazer e acaba fazendo. Mesmo envergonhado diante de Deus, a gente precisa confessar as nossas mazelas, porque não vai adiantar se a gente encobrir elas, porque Ele sabe e nos conhece de maneira especial. E quero acreditar que essa mulher deve ter entrado discretamente, mas diante do olhar de Jesus Cristo, nós não escapamos. Jesus chama aquela mulher por meio e cura aquela mulher. Isso é fantástico, porque às vezes a gente está em alguns lugares e não seremos curados, ou talvez a gente não vamos conseguir entrar num lugar mais profundo diante de Deus, porque a gente se esconde de algumas coisas diante daquele olho que tudo vê. Como eu gostaria que nós pudéssemos nos libertar. Tem uma música do Fernandinho, que aquela música eu acho ela linda demais. Ele canta: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram essa música, mas eu acho essa música tão linda que quase todos os dias eu ouço ela. Nós precisamos, se você confessou Jesus e você acredita que Ele cura, salva e liberta, você não pode mais ter medo do pecado ou do inimigo nos acusar. Senão a gente perde, a gente para, porque o inimigo começa a nos acusar. Você disse que não ia fazer, mas fez de novo. Você falou que não ia mais voltar lá naquele lugar ou fazer mais aquilo, e você acabou fazendo. Mas nós não somos mais escravos do mundo. Que o Espírito Santo possa nos libertar de maneira que, ainda que nós erramos, nós voltamos lá e pedimos perdão. Senhor, aqui eu falhei mais uma vez. A gente vê homens que a história na Bíblia, a gente vê homens que fizeram tantas coisas que às vezes a gente tem até vergonha de falar, né? Porque acha que você vai até desviar um crente novo. mas Jesus não encobriu aquilo. A Bíblia colocou que aqueles homens falharam, mas Jesus escolheram eles para seguir um caminho. Que nós possamos não deixar que as nossas falhas nos paralisem. As nossas falhas não podem nos paralisar diante daqueles que nos chamou e nos libertou e nos cura. Lógico que a gente precisa estar sempre atento. Até brinquei com o pastor à tarde, ele falava que se não trouxe o paletó e a gravata. E a gente sabe que a gente precisa dar exemplo. Nós, como líderes, precisamos dar exemplo. As pessoas, os nossos filhos, com certeza eles vão fazer muito mais o que vê a gente fazer do que o que a gente faz. Meu filho mais velho, ele casou há muito tempo, e eu lembro muito bem que eu nem me considero que eu sou um cara muito romântico com a minha esposa, mas eu procuro tratar da melhor maneira possível. E uma vez ele falou que ele queria ser o exemplo do pai que ele tinha para cuidar da esposa dele. E isso é legal, quando você vê que alguém entende que você é um exemplo. A gente precisamos ser exemplo. Então a gente precisa nos esforçar para cada dia nos limpar de algumas coisas que tem nos atrapalhado, porque às vezes nos envergonha diante das pessoas. Então que o Espírito Santo nos continue iluminando. Mas eu quero usar alguns textos, porque esse texto, falando de Jesus que nos vê, aqui tem mais um outro texto que está lá em João 5, eu vou ler só 2 versículos, João 5, versículos 5 e 6. João 5, versículos 5 e 6 diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos,
vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Mais um, isso aqui é aquele texto lá na Porta de Formosa, perto daquele tanque de Betesda, onde aquele povo esperava a água mover para que fosse jogado naquele tanque e ser curado, e esse homem estava ali, a Bíblia fala 38 anos, não tinha um amigo que quando a água movesse, pudesse jogar ele dentro. Aí vem Jesus, esse Jesus maravilhoso, o olho que tudo vê, e diz: quer ser curado? Ele estava ali com o propósito de ser curado. Chega Jesus e pergunta: tu quer ser curado? Às vezes tem horas que nós estamos diante de Deus e Jesus nos pergunta: você quer ser curado? E a gente não entendeu o que foi Jesus perguntando, e a gente vai dar desculpa. Ele disse: Senhor, ninguém me consegue, quando eu estou aqui com a água nova, que eu tento ir, o outro já pulou, já ficou só, e eu ainda continuo. Mais um outro texto, porque eu vou dar prosseguimento aqui para a gente ir mais rápido. Um outro texto que fala também de alguém que Jesus visitou, Lucas 7,13. Lucas 7, versículo 13. Eu vou ler o 13, o 14 e o 15. E diz assim: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao parar os que o levava, ele disse: moço, eu te digo, levanta. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mão. Lindo quando Jesus nos visita. Como nosso coração precisa estar alegre e esperançoso na visita de Jesus, porque as boas novas, elas são fantásticas diante de nós. Como nós precisamos às vezes nos reunir. A igreja hoje ela está com pandemia, tantas outras coisas. A igreja parece que não tem prazer em estar junto. Ou perdeu-se o prazer pelo medo. A gente às vezes precisa acreditar nesse Jesus que cura, que ressuscita. Quantas vezes a gente nos paramos com medo de alguma coisa? Parece que a gente está tão agarrado à terra que a gente perdeu a esperança do céu. Eu acredito, como falou o irmão Manuel, acho que ia chegar ao céu, tranquilo, ia chegar lá, mas se a gente tem tanta certeza da nossa salvação, por que a gente se preocupa tanto com essa carne, com essa vida? E Jesus disse para a gente buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas mesmo assim a gente sabe disso, mas a gente continua temendo ao homem mau que está sempre à nossa volta. Eu quero dar para prosseguir aqui. Agora eu falei das pessoas que Jesus o procurou, agora eu vou falar daquelas que procuraram Jesus. Porque isso eu acho tão lindo a Bíblia. E quando eu me converti há uns 8 anos atrás, eu li esse Novo Testamento, acho que umas 5, 8, 10 vezes, eu lia. E são tantas coisas que a gente fica assim: Senhor, por que isso não acontece comigo? Eu não sei se a gente ora pouco, se a gente tem pouca disponibilidade, se a gente busca o Espírito pouco, porque a gente vê pessoas, ou a Bíblia fala de pessoas, parece que era tão simples, tipo Elias. Tiago fala que era homem sujeito às mesmas tentações nossas, mas orou e disse: o céu cerrou-se, passou 3 anos e meio sem chover. Gente, é muita coisa para um homem carnal, e Deus ouviu de uma maneira tão tremenda. Como eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui com a chama tão acesa, como disse o irmão
nossas palmas fossem de uma alegria para atingir o céu. Quem sabe a gente não consegue movimentar o coração dos outros que nos escutam? Se o nosso rosto brilhar de alegria por servir a um Deus verdadeiro, quem sabe nós não encontramos pessoas que queiram acompanhar nós pela nossa alegria? Quem sabe não está faltando esse prazer de falar desse Jesus, ou essa alegria de ir morar no céu, de ser escolhido? Gente, a minha oração é gratidão, Senhor, gratidão, porque o Senhor viu em mim alguém que precisa sair dessa terra para morar no céu, ou no paraíso, onde quer que seja, não importa o local, o importante é se estiver do lado de Deus, que diz que lá é só luz, não tem choro, não ranger de dente, não tem tristeza, não tem nada. Então, gente, que os nossos rostos possam brilhar de alegria por aquele que nos escolheu. Gente, isso é lindo. No livro de João 8, versículo 7. Eu vou ler o versículo 7, o 10 e o 11, amém? Mas com insistência em perguntar, ergueu-se e disse-lhe: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Aqui a gente percebe que ninguém teve coragem, né? Esse é um texto bem conhecido, mas o fantástico é aqui, o 10 e o 11. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Porque o Filho do Homem não veio para julgar nem condenar. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Às vezes quem julga, quem condena somos nós, pela falta de amor ou de olhar para uma palavra de Jesus e entender que esse irmão que talvez cometeu alguma coisa, fez algum erro, a gente precisa abraçar ele e trazer para nós. Mas o que Jesus fez com essa mulher? Eles trouxeram a mulher diante de Jesus com o intuito de apedrejá-la, de matar. E aí Jesus disse: não tem pecado, joga a primeira pedra. Quando às vezes eu olho para as pessoas e eu entendo, ou às vezes percebo que algumas fez alguns erros, e como eu tenho esse relacionamento mais profundo com os casais da igreja, e às vezes parece que alguns ficam meio envergonhados, e eu abraço, dou risada com ele, e digo: vamos caminhar. Ainda há tempo de se redimir diante de Cristo, porque Ele disse que veio para salvar todo aquele que se havia perdido. Vamos caminhar. Levante a cabeça, não fique parado, não ache que as coisas se acabaram, porque é isso que o inimigo quer. Nos acusar de que o nosso pecado está nos trazendo perdição, mas não, Jesus ainda está para perdoar. Ainda mais muito. Está lá em Marcos 1, 40 e 41. Está acabando, tá? Marcos 1, 40 e 41. Aproximando-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Gente, é lindo as escrituras. Como às vezes a gente acha que tem algumas coisas ainda em nós que não tem jeito. Talvez esse leproso já achava que não tinha jeito, mas alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou de Jesus para ele. E eles foi ao encontro de Jesus e ajoelharam e disse: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser,
o Senhor pode me curar. E Jesus, que veio para salvar, mais uma vez curou. Veio para libertar, mais uma vez libertou. Quantas vezes nós precisamos ler mais as Escrituras para gerar fé em nosso coração, para que a nossa alma se encha de alegria, que nós possamos compreender esse Jesus. Eu quero fechar com mais um texto, Marcos 10. Não, Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10. Eu vou ler os versículos 46 em diante aqui. Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saía de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Chamando o cego, disse-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se deu um salto e dirigiu-se a Jesus. Amém? Mais um que foi até Jesus e que não teve vergonha, e Jesus mais uma vez ouviu. Cabe uma pergunta: de que precisamos nos desprender? Talvez para ser curado ou para seguir Jesus. A Bíblia diz que esse homem, quando ele chamou, em que Jesus disse, parou tudo e chamou, ele lançou mão daquela capa. Aquela capa, eu acredito que tem muita gente aqui que sabe que aquela capa era dada pelo aquele povo para os mendigos. Ele tinha uma capa que identificava que ele era um mendigo, que ele era um cego, um aleijado de alguma maneira. E a partir daquele momento que disse: o mestre te chama, ele lançando fora a capa, ele disse: eu não sou mais mendigo, eu não sou mais cego, o mestre me chama e a partir de agora eu vou ver. Que o Espírito Santo nos ilumine. Gente, nós precisamos acreditar nesse Jesus que veio para salvar. Como é lindo isso. Talvez a chama que arde no seu coração e que talvez você não tenha vontade, coragem de levantar, de partir, de ir participar. Quando aquele homem que gritava ouviu a voz daquele que disse: chama, aquela capa não servia mais. O que às vezes está nos prendendo de termos uma vontade, uma coragem de servir aquele que veio para salvar a nós que estavam perdidos no nosso mundo de trevas. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que tem nos prendido a ser verdadeiramente aquele que joga, o que atrapalha, que nós possamos seguir o Mestre. Amém. Sem que nada nos impeça. Às vezes ele não tinha dinheiro, ele não tinha visão. Às vezes é o nosso dinheiro, a nossa casa, talvez o nosso carro, eu não sei. Cada um de vocês tem alguma coisa que talvez possa aprender ou não. E eu queria acreditar que nada pudesse nos prender de seguir o Mestre, de acreditar. Que o Espírito Santo nos abençoe. Eu quero convidar o pastor, o Manuel, para orar. E eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra com vocês. Amém?